Para mim, um escritório de demo que está só preocupado com a entrega, está fazendo, está mais preocupado com entregar a data, cumprir a data, do que o que vai passar por aquilo ali. Se aquilo tem valor, se vai ter resultado, se vai mudar a vida do cliente, se vai dar resultado alinhado com a estratégia. A outra coisa que eu fui pensando muito todas as discussões que eu tenho com pessoas ali, network, que eu passo, 3 em cada 5 lives aqui, a gente fala de tático, estratégico, fala. O operacional está olhando para as métricas estratégicas, que vai lá, a definição estratégica, tipo, parece que é uma grande dor da liderança média e liderança alta. O operacional realmente está olhando estratégia, vendo ali para ir para o caminho certo? Cara, eu vou te falar que essa provocação me fez... Vou conectar isso com a história que eu estava falando das evidências, né? Uhum. Essa provocação que você está fazendo, eu tive, e aí me fez ir atrás de um negócio que é único. É único. No Brasil, é único. Eu vi o seguinte, não dá para ficar só no feeling do que eu acho, do que eu vivi, ou do que eu falo com os meus amigos que também atuam, né, numa condição como essa minha aqui, numa pegada consultiva, ou mesmo quem está nas organizações tocando aí e se esforçando para fazer essa gestão de valor. Eu quero ampliar uma perspectiva, porque o conjunto de evidências que eu tenho, baseado no que eu sei, no que eu fiz, no que eu errei, no que eu acertei e nas pessoas próximas a mim, é uma evidência pequena perto do mundo. Essa foi a minha tese inicial, minha cabeça. Aí eu falei, vou fazer um trabalho de investigação científica. E nessa... Eu não te contei isso, né, André? Não. Não, então isso é legal. Pode contar. Isso é bem fresco, bem recente. Fiz um trabalho de investigação científica onde eu falei, beleza, vou descobrir por que o VMO fracassa no mundo. Foi a minha primeira pergunta. Por que fracassa no mundo? Que fatores são cruciais ao insucesso da implementação do VMO no mundo em empresas grandes? Aí tem um recorte do que significa empresas grandes, não vou entrar nesse detalhe agora, mas fui buscar isso. Tenho a minha experiência do mestrado, sei fazer pesquisa científica. Então, sei as fontes e como fazer uma revisão literária. A partir disso, eu fui buscar também no Brasil. O mundo me inclui, né? Nos inclui. E aí, para minha surpresa, o que aconteceu? Não tem nada no Brasil. Não tem um artigo científico ou acadêmico aplicado ao mundo prático de uma organização grande que tenha proposto uma implementação de VMO e que gerou aprendizados com aquilo. O que dá para fazer como um recorte desse entendimento, uma análise clara? É muito provável, e aí eu estou trazendo um recorte de probabilidade dado ao como funciona o mundo de pesquisa científica, que não haja ainda implementações de sucesso ou também com insucesso comprovado que possa ser registrado e tratado no mundo corporativo como verdadeiro, como chancelado. Por quê? Porque a gente está em baby steps, está experimentando, né? Fala muito, cadê o resultado? Então, as coisas estão se construindo. Aí eu falei, não é possível, então, né, se não tem no Brasil, agora eu vou expandir para o mundo muito maior. Só que eu fiz um negócio. Eu escolhi países no mundo que são considerados pela ONU como países em desenvolvimento, igual o Brasil. O que significa um país em desenvolvimento? Cara, é um país que tem até seus índices favoráveis de algum crescimento, de coisas boas que têm acontecido, mas tem uma série de mazelas ali. Que países se enquadram nisso? Nigéria, a China, né? A China está em muita evidência, mas a China é um país em desenvolvimento, por vários aspectos específicos ali sociais, não somente econômico, pelo qual a gente avalia, a ONU avalia o mundo, né? Então, China, Nigéria, Grécia, Portugal, México, tem vários países, tá? Mais de 30 países aí estão nessa condição. Índia, África do Sul. Índia, África, exatamente, perfeito. E aí eu falei, ok, encontrei os países e tem cases nesses países. Eu falei, vou recortar, porque tá muito grande, né? Então tem que fazer um recorte desse universo que eu encontrei. Estou explicando a pesquisa, porque eu vou liberar para vocês aqui. Então é importante entender antes de ir nela. E daí, quando eu peguei ali os países, eu escolhi 8 países
Desses 8 países, eu encontrei artigos de autores que fizeram trabalhos muito profundos de investigar onde foi implementado VMO em grandes empresas desses países e que deu errado. Então, esses 8 países têm várias empresas que implementaram, que deram errado, e eu filtrei alguns artigos. Foram 9 artigos. 9 artigos científicos. Esses artigos, eles são 16 autores do mundo inteiro, e essa galera, cara, fez pesquisa quantitativa, qualitativa, fez toda uma investigação tão profunda, metodologicamente tão séria, e com revisão em pares, que é um trabalho mais sério ainda, é artigo tipo publicado por uma FGV, artigo publicado por uma Harvard Business Review ou Harvard Business School, por exemplo. Eu estou falando desse tipo de coisa. E aí, não é o artigo do LinkedIn, sabe? É isso que é importante. Não que o artigo do LinkedIn não seja bom, mas o artigo publicado por uma avenida científica, ele tem muitas barreiras para validar se aquilo ali foi feito ou não, se é achismo ou não, se tem comprovação científica ou não. Um artigo científico passa por uma revista científica e por uma banca dentro de uma escola comprovada daquele tema em especial. Perfeito. Que não avalia só o resultado, avalia o método utilizado para aquela pesquisa acontecer. É isso o ponto. E aí, filtrado tudo isso, eu peguei todas essas informações desses recortes que eu falei aqui, 8 países, 9 artigos, 16 autores, fiz um trabalho de estudar e consolidar e agrupar as informações. E aí, eu encontrei 4 grandes blocos que representam por que o VMO fracassa. Só é importante trazer uma visão que eu me lembro, no ano passado eu estava num evento e eu comentei de VMO com um executivo de tecnologia e ele falou assim para mim, VMO é só uma forma bonita de transvestir o PMO. Eu falei, cara, que bizarro, né? Inclusive, essa fala também me alimentou a fazer a pesquisa, né? Adivinha, ele foi a primeira pessoa para quem eu mandei o report depois que a gente preparou aqui, né? Mas, enfim... Tô curioso pelo esse report aí, o que vem dele, que mais que vamos saber. Porque eu já escutei isso aí sobre esse desperdício de tipo, a gente está fazendo 2 áreas de escritório e no final das contas a gente não entrega nada e não faz nada. Cara, tem. E aí eu fui descobrir as causas, né? Porque quando você vai num artigo científico, a intenção não é você ver o que é o óbvio, que é o que você visualiza, mas é porque aquilo aconteceu naquele modo, naquele momento, com aquelas circunstâncias, o que estava envolvido, o que deixou de acontecer. Então, esses artigos aqui, eles pegam ali, como eu falei, 9 artigos, 16 autores, 8 países, tem mais de 1.300 participantes nas pesquisas de campo que foram feitas, então é um trabalho bastante sério ali. E aí a gente vê alguns temas mais recorrentes do insucesso. É uma ausência de clareza conceitual sobre o que é VMO, é uma falta de capacitação técnica das pessoas, no distanciamento de teoria e prática, é uma carência de patrocínio executivo, aí tu fala assim, opa, peraí, eu já ouvi falar nisso. Isso aí foi agilidade lá atrás, até hoje, né, que tem todo um dilema aí a respeito.